Tudo bem, pessoal? Assisti um vídeo aqui na internet que eu achei muito interessante e vou falar hoje sobre conservadorismo. Para tanto, vou colocar o vídeo que fala sobre o conservadorismo e farei alguns comentários. Vamos ver aí se vocês gostam. Vamos ver. I'm a conservative because I believe that you spend your money better than the government can. Bom, pessoal, o que essa linda mocinha aí está falando é o seguinte: o princípio do conservadorismo é você administrar seu próprio dinheiro. Este é um valor. Qual que é o princípio do oposto do conservadorismo, que seria o chamado hoje progressismo, e que é uma bandeira hoje, vamos dizer, do esquerdismo, dessa situação não conservadora, ou seja, socialista, comunista, coletivista, chame do nome que quiser, vamos dizer, esse jogador canhoto, né? Jogar com o pé esquerdo. Esse pessoal diz o seguinte: eu cobro imposto, muito imposto, e eu administro esse dinheiro, melhor do que você. O conservadorismo, como essa mocinha bem disse, é o oposto. O dinheiro fica comigo e eu administro bem melhor que o governo. O conservadorismo fala menos imposto, mais poder decisório para o indivíduo. Progressismo, esquerdismo, coletivismo, essa situação toda aí, vai dizer assim, mais tributo e o governo administra esse tributo, teoricamente, para o bem de todos. Na minha opinião, essa mocinha está certíssima e eu concordo com isso. Prefiro muito mais o dinheiro nas minhas mãos do que na mão do governo, que eu sei bem para onde vai, principalmente o governo petista que está aí no poder. Mas enfim, vamos ao vídeo. I'm not going to sit by and let the government, take my rights. Bom, pessoal, tem esse segundo depoimento desse jovem rapaz aí também que não quer esperar o governo tirar os seus direitos. É o que o brasileiro faz. Manifestação do ano passado, o povo foi às ruas, não demos rosto à manifestação. Ninguém falou fora Dilma, ninguém falou fora PT. Somos contra a corrupção. Muito abstrato, muito etéreo. Tem que dar nome aos bois. Manifestação 2014, agora intervenção militar. Ok, demos rosto, mas acredito que jogamos para o lado errôneo. Não é intervenção militar, é Congresso, trabalho, é o que eu sempre falo aqui. I'm a conservative because I believe that smaller government is much more efficient at creating jobs than big government. Bom, esse outro jovem falou a coisa central, a coisa mais importante de todas. Um governo enxuto, um governo pequeno. A turma canhota, progressista, coletivista de maneira geral, pensa que o governo inchadão, bem aparelhado, seja sinônimo de governo forte. Nada mais falso. Acredito eu que um governo enxutinho, gastando pouco, é o melhor para a economia e aí sim ele vai ser forte. Penso que a linha conservadora também, a linha liberal, defendam este valor. Então, nesse ponto, estou assinando embaixo do conservadorismo, do liberalismo. Dê o nome que quiser. Se quiser chamar isso de, sei lá, progressismo, ok, chame e aí sim seja progressista. Mas não é essa a questão. O progressismo, o esquerdismo, me parece que defende o oposto disso, que é o inchadão, né? o Estado inchadão, gordo. Eu, particularmente, deixo bem claro, dê o nome que quiser. Gosto do Estado pequeno, gastando pouco, tendo pouco imposto. Isso, para mim, é o ideal. Se isso é conservador, e parece que é, sou conservador. Se isso é liberal, parece que também tem a bandeira liberal nesse sentido, sou liberal. Parece que não é uma bandeira esquerdista este valor, portanto, não sou esquerdista. Tudo isso a gente coloca aí para esclarecimento de vocês e posicionamento de vocês. Vamos ao próximo depoimento. There's a misconception nowadays that conservatives only consist of angry, rich, white, old men. Well, I'm not angry. I'm not rich. I'm not white. I'm not old. Eu adorei esse jovem cidadão, né, da linhagem oriental. Muito legal. Meu amigo, esses estereótipos que você falou é justamente a tática nojenta, uma tática errônea e mal intencionada da esquerda, de quem não é conservador. Então o conservador passa a ser sempre alguém ranzinza e um idoso de mal com a vida. Não é isso.
Não tem nada a ver com isso. Aliás, de mal com a vida é justamente se você morar num país desses, Cuba, Venezuela, desses que os nossos governantes adoram e ficam lá de abraços e beijinhos, mandando inclusive dinheiro nosso para esses países, que eu acho de um mau gosto, infame, uma coisa indecente. Se não for inconstitucional, que parece que é, se não for ilegal, que parece que é também, é no mínimo imoral com o povo brasileiro. É no mínimo um ato de traição. E que a nossa presidente faz e fica tudo certo. Então, esses estereótipos, o que eu quero dizer para vocês é não caiam nesses estereótipos. We as conservatives believe that every individual has value. Essa é outra questão central, poder com o indivíduo. Por isso que o rapazinho aí falou, ele quer o poder com ele. O governo manda demais na nossa vida. Se você acha que tem liberdade, veja, seguro obrigatório para o seu carro, eles que decidem que seguro você vai fazer para o seu carro. Tanto é que você tem que fazer esse seguro, que é uma porcaria, depois você faz outro particular, porque senão funciona. Mas você tem que fazer aquele. Né? O serviço militar para os homens, você tem que pegar em armas, é obrigatório. Muita coisa obrigatória, até a tomada que a gente usa na nossa casa, inventar essa porcaria aí, é obrigatório. Você tem que usar aquela, não pode usar outra. Mas se eu quiser usar outra? Ué, eu não posso? Dentro da minha casa, eles fazem a situação. Eu sou contra tudo isso. Eu acho que você tem que dar liberdade total para o indivíduo. O Estado vai atuar na competência residual dessa liberdade. Ou seja, quando o indivíduo abusa da sua liberdade e prejudica a outra pessoa, aí sim o Estado tem que falar, olha, recua aí, cara, você não pode fazer isso. Mas quando você apenas usa a sua liberdade e não prejudica ninguém, faça o que quiser dar. Se você pensa que tem liberdade hoje, está enganado. E a gente não se dá conta disso. Você tem que trabalhar 5 meses por ano para o governo de tanto imposto que a gente paga e a gente não percebe. Eles querem aumentar imposto. Então, mais poder com o indivíduo, menos poder com o Estado. Essa é a demanda do rapaz que eu assino embaixo também. I'm passionate about justice and standing up for those without a voice. Every person has the right to live, whether or not that person is 70 years old, 23, 5, or still inside of the mother. We need a strong national defense, but not at the cost of our liberties. Muito bem, os fins não justificam os meios. Essa história, inclusive recentemente aqui no Brasil, essa cena ridícula dos mensaleiros levantando o punho na hora da prisão, como se eles fossem heróis que se sacrificaram pela causa socialista, a causa do PT. Isso é ridículo. Vocês são criminosos, foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto, parágrafo. Conservatives recognize that people need help, but the best way to give them aid is through the community, through neighbors and through the family. Garota, esse é o ponto-chave. Quando os indivíduos precisam da comunidade, mas através da valorização da família e não da delegação de tudo para um governo. Você sabe que Rousseau, inclusive, colocou os filhos para o governo cuidar. É ridículo isso. Depois sai falando que ele amava a humanidade. Não, comece amando quem está na sua frente, seu filho. Então, essa história desse pessoal canhoto, de que o governo é mais importante que a família, o governo é isso e aquilo, criam essa divindade laica chamada governo, baboseira total. Somos, sim, seres comunitários e devemos interagir entre nós, pedir ajuda entre a comunidade, como bem disse a mocinha, vizinhos, família, etc. O governo fica com a competência residual disso, não com a competência primária, como se ele fosse o grande salvador da pátria, né? O pai de todos. Isso aí, gente, é de uma pequenez infinita pensar assim. O Estado deveria investir em infraestrutura. Aí sim o indivíduo iria pescar o peixe dele. O Estado tem que fazer o lago. Investir nessa infraestrutura, não em estádio de futebol, gente. Infraestrutura real, básica. Aí sim gerar emprego. Se ele gastar pouco e deixar a economia fluir um pouco melhor, tudo funcionará melhor. Não existe justiça social mais
promissora do que um mercado de trabalho aquecido, ativo. E aí, com esse mercado de trabalho aquecido, não precisa do assistencialismo de sarjeta, porque as pessoas vão trabalhar, terão oferta de empregos. When you have economic freedom, you encourage people to be creative, you encourage them to innovate, everybody wins. O que o nosso amigo barbudo aí, inteligente, falou é exatamente o que eu quero passar para vocês. Todos, quando ele falou everybody wins, todo mundo vai ganhar. Todo mundo ganha com isso. Esse é o ponto-chave que eu fico até motivado, assim, me encho de energia para falar aqui para vocês. Uma postura, né, um incentivo às inovações sem esse controle. Como é que você vai ser criativo com controle na sua cabeça? Você não pode fazer nada. Então, essa postura de soltura, né? A internet nasceu aonde? Por que essas grandes inovações nascem lá nos Estados Unidos? Por que não nasce aqui no Brasil? Então, percebe? Se investe em infraestrutura, deixa o cidadão atuar sobre essa infraestrutura livremente. Não, aqui não. Você não cria infraestrutura, você faz estádio de futebol, pão e circo para o povo, Bolsa Família, estádio de futebol, engessa o indivíduo, não deixa ele fluir livremente, não tem estrutura, não tem liberdade. O que nasce aqui? Nada. Nos locais onde o governo não consegue penetrar com seu dedo podre, o Brasil tem coisa boa. Veja na literatura que o governo não tem como escravizar a literatura. Nasce gente boa, a gente tem pessoas ótimas na literatura. O Nordeste, o Norte tem uma riqueza literária muito grande. Basta o governo se retirar um pouco, abrir espaço que o indivíduo floresce. Many people tell me that because I'm a Christian, because I'm a conservative, because I believe in small business and lower taxes, and because I believe in biblical morality, that I am full of hate. But that's not the truth at all. I believe that America is founded on teamwork and compromise and the ability to work together. A questão do cristianismo que essa mocinha está falando é muito séria, porque realmente, para que o governo seja a nova divindade laica, ele tem que acabar com a divindade anterior. Eu não sou religioso, mas entendo perfeitamente o valor cristão, e essa jovem mocinha aí tem os valores dela. E qual é o problema de se ter esses valores? Deixa ela ter o valor dela, gente, que é isso. Agora, existe um plano que acaba realmente com o cristianismo e coloca no lugar a divindade laica, chamada Estado. Me parece que a coisa aí mais justa que se tem a fazer é deixar o Estado laico, que inclusive é no papel, artigo 19 da Constituição, o Brasil é Estado laico. E aí cada um escolhe o que religião quiser. Liberdade. Voltamos na questão da liberdade. My generation believes in the right to life, in the right to liberty, and that these fundamental inherent rights should not be infringed upon by anyone. Corretíssimo, dispensa argumentos suplementares, só colocaria um adendozinho. Não, esses direitos que você bem falou não podem ser invadidos por ninguém, nem pelo Estado, muito menos pelo Estado, que teria a função originária de garantir essa liberdade, e hoje o Estado é o maior violador dessas liberdades individuais. Isso realmente é uma vergonha. I personally have a lot of friends who are not content to sit by and let the government run their lives. They hold themselves to a higher standard and they're committed to taking responsibility for their own actions. And that's why I believe conservatism is not dead. In fact, it is alive. It is alive in the minds of our youth. I'm a conservative. I'm a conservative. Well, yeah, that's what I believe. And I am for women's rights. I am a conservative. The young generation, my generation, starting to see conservatism is not dead. It is alive and growing. Parabéns, pessoal, vocês que apareceram aí nos créditos do vídeo. Presto as minhas homenagens a vocês, muito bem feito. O vídeo esclarecedor, coloca os valores conservadores aí de maneira bem clara. Obviamente tem uma
também tendência muito forte para o liberalismo, que, acredito eu, preservará a maioria desses valores que vocês falaram por aí. Sou pela liberdade, sou pela preservação da capacidade do indivíduo tomar decisões, e o indivíduo deve assumir ônus e bônus dessas mesmas decisões, e me parece que todos esses são valores conservadores e também valores liberais. E aí vai ter um ou outro trechinho de divergência aqui e ali. Então, mesmo que a gente não saiba se somos mais conservadores ou mais liberais, deste vídeo pude extrair uma certeza. Pelo menos já sei o que eu não sou. Não sou da turma progressista, esquerdista, socialista, comunista, coletivista. É isso aí, pessoal. E respeito o direito de vocês discordarem de mim, serem do outro lado ou desse, daquele. Eu estou apenas colocando a minha posição. Valeu, pessoal. Agradeço e fui!